Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar um setup que vai trabalhar com as bandas de Bollinger. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você que utiliza esse indicador a melhor forma que você pode aproveitar os sinais desse indicador. Preste atenção, é o seguinte, existem muitas pessoas que já até conhecem aquele setup fecha fora, fecha dentro das bandas de Bollinger, né? E talvez até utilizem esse padrão. Porém, aqui nas minhas análises e nos estudos estatísticos, testando setups com as bandas de Bollinger, eu percebi que a melhor forma de você trabalhar com as bandas de Bollinger é essa que eu vou te mostrar aqui, certo? Então, eu quero que fique bem claro, e você que utiliza esse indicador, eu vou te mostrar hoje um ótimo padrão aqui com as bandas de Bollinger. Então, preste atenção. Eu quero pedir primeiro que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações se você ainda não ativou, para que sempre que eu colocar um vídeo novo você possa saber aí, né? Então olha só, preste atenção. Eu estou utilizando essa ferramenta que é o TradingView e nessa ferramenta eu consigo programar estratégias, indicadores, regras de coloração, né, com o editor PineScript. E eu utilizei esse editor para mim testar uma estratégia com as bandas de Bollinger, certo? E eu quero te ensinar agora exatamente como que funciona essa estratégia. Preste atenção. Nós temos aqui a seguinte configuração. Veja só, eu tenho as bandas de Bollinger aqui e elas estão configuradas no período 8. Veja só, esse período foi um dos melhores períodos que eu encontrei para fazer esse indicador ter uma ótima performance, né? E eu vou te mostrar com base nas estatísticas, né, o que eu estou falando. Então você vai colocar aí uma banda de Bollinger, coloca lá o período 8, o desvio é aquele 2.00, né? Esse é o desvio que eu deixei aqui. E nós vamos fazer o seguinte, sempre que você tiver um candle fechando abaixo da banda de Bollinger, você vai entrar na compra, tá? Ou você vai simplesmente entender que esse é um sinal de compra, porque na maioria das vezes que o candle fecha abaixo dessa banda inferior, você vai ter um retorno do preço. E a gente consegue observar isso, né, em diversos ativos. Esse padrão é um padrão que ele vai funcionar várias e várias vezes. Veja só, aqui eu entrei no fechamento do candle, né, que fechou abaixo da banda inferior. Então eu fiz uma entrada na compra, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu quero que você preste atenção, tá? Porque essa é até agora a melhor forma que eu encontrei de trabalhar com as bandas de Bollinger. E eu estou passando para você. Depois que você entrou na compra, você vai manter a sua posição aberta e aí você tem a liberdade de colocar o seu stop, tudo, faça o que você quiser. Eu apenas quero te apresentar a melhor forma que eu encontrei, tá? Você vai deixar a sua posição em aberto, você não vai colocar stop nem alvo, e você vai aguardar com que o candle feche acima da média central aqui nas bandas de Bollinger. Veja que na hora que o candle fechou aqui acima dessa média, eu saí da operação. Quer dizer, eu entrei aqui e saí aqui. Está conseguindo enxergar? Esse padrão que eu estou te mostrando, ele tem uma efetividade muito boa, certo? E ele funciona muito bem em diversos ativos. Veja que ele te deu um lucro aqui no gráfico de 60 minutos, um lucro de 0,70, né? Isso daqui já é mais para um cenário puxando aí para um curto prazo, né? Um day trade aí, que você pode fazer utilizando esse setup. E aí veja só que legal. Esse setup, ele é tão bom, né? Essa forma de trabalhar com as bandas de Bollinger, ela é tão boa que você também vai poder operar na venda. Veja só que interessante. Quando o candle fecha acima da banda superior, você tem aí um sinal de venda. E a gente entra na venda, certo? A gente aqui, nesse setup que eu estou te mostrando, eu não coloquei stop, mas você coloque o seu stop se você quiser, tá? Mas tenha ciência de que isso vai afetar o desempenho da sua estratégia.
Se você coloca um stop muito curto, é muito provável que você vai ser estopado, né, rapidamente. Isso acaba prejudicando a sua curva de capital. Então, se você for fazer alguma alteração, sempre verifique e veja se encaixou legal, se ficou boa essa alteração, tá? Então a gente entrou na venda nesse ponto aqui, porque a gente entendeu que o mercado ele exagerou, ele subiu demais aqui. Então a gente vai ter um retorno à média, tá vendo? Então montamos aqui a nossa posição de venda e só vamos fechar essa posição no momento em que o preço fizer o retorno à média, como você está vendo aqui, e fechar abaixo da média. Tá enxergando? Olha só, a gente fechou nossa operação de venda, né? No caso, fechamos aqui. Tá vendo? Entrada, saída. Esse padrão que eu estou te mostrando, ele funciona muito bem em vários ativos aqui no gráfico de 60 minutos, certo? Você pode estar até fazendo swing trade, day trade, né? Quando você perceber esse padrão. Veja que a gente fez aqui e ele deu pra gente aí um resultado de 2,23%. Eu estou aqui no gráfico da TOTS 3. E aí ele vai fazendo isso, né? Você pode verificar, olha só, que ele entrou aqui, tá, na venda e saiu aqui. Mais uma operação no lucro. Veja que ele só veio entrar de novo na compra quando a gente teve esse fechamento aqui abaixo da banda de Bollinger. E aí mais um detalhe aqui, que é o seguinte, não necessariamente você vai conseguir entrar no exato preço do fechamento do candle. A gente sabe que isso muitas vezes não vai ser possível. Mas a partir do momento que a gente tem o candle fechando abaixo, você sabe que você já tem um sinal de compra. E aí você tenta entrar o mais próximo possível. Entendeu? O legal é você perceber, quando a gente pega aqui a curva de capital desse setup, veja só que interessante. Olha essa curva ascendente, mostrando para a gente que esse padrão, exatamente da forma como eu te mostrei, né, entrando ali, quando fecha abaixo da banda, a gente entra na compra e sai quando ele fecha acima da média. E quando ele fecha acima da banda, a gente entra na venda e sai quando ele fecha abaixo da média. Resultou nessa curva de desempenho aqui. Você teve uma taxa de acerto de 70% depois de 323 operações aqui no gráfico de 1 hora. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de trabalhar com as bandas de Bollinger até agora, né? E é interessante você entender que eu coloquei o período aqui como sendo 8, né? E melhorou, né? Porque geralmente a gente vai utilizar o período 20, né? Já vem lá como valor default. Só que esse não é o melhor período. O período 8 ele vai te dar mais entradas com uma boa assertividade. Veja só, se eu aumento o período, ele vai afetar a curva de capital. Olha só, coloquei o período 9 e ele já afetou negativamente a nossa curva. E assim vai indo, né? Então olha só essa curva de capital, super legal. Com o fator de lucro aqui a gente pode arredondar para 2, né? É um ótimo fator de lucro. Está aqui fazendo operações na TOTS 3 no gráfico de 1 hora. Veja aqui o resumo do desempenho. Eu quero te mostrar o payoff. Veja aqui que o nosso payoff ficou 0,7, tá? E aqui você tem a lista de trades fazendo com base num capital de R$100 mil para cada entrada, certo? E aí tá aí para você observar as operações. Então estou te mostrando uma forma lucrativa de você trabalhar com esse indicador. E aí, só para ficar de curiosidade, esse setup ele funciona na compra e na venda. E se eu colocar aqui para ele operar somente na compra, você também vai ter uma curva de capital ascendente. Você vê que o drawdown aumentou aqui, tá? Então esse é um setup que vale a pena você operar na venda, porque ele melhora a sua curva de capital. Isso em gráficos de 60 minutos. No diário não vale a pena você operar vendido, tá? Importante que você entenda isso. Não opere vendido no diário. E aí eu quero te mostrar também na ESG3, onde a gente teve um desempenho muito legal. Veja só essa curva de capital tranquila e suave, aonde o capital foi subindo depois de 300 operações aqui redondo, conseguiu 70% de acerto com um fator de lucro alto de 2,31.
3, né? E aí ficou ótima a nossa curva de capital. Você vê aqui as operações, olha só, que ele foi fazendo, seguindo esse padrão que eu te falei, tá? Trabalhando com esse indicador no período 8, ele conseguiu produzir essa curva de capital aqui. Para que fique interessante da gente observar, perceba que se a gente operar só comprado, ele também produz uma curva de capital ascendente, certo? Agora vamos ver operando somente vendido. Ele também produziu uma curva de capital ascendente. Então, como eu te falei, esse é um setup que vai funcionar tanto na compra quanto na venda, certo? Lembrando que ele só funciona na venda em gráficos intradiários, em certos time frames, não são todos também, né? E tá aí a nossa curva de capital ascendente aqui no gráfico de 60 minutos ou de 1 hora, né? Outro ativo onde vale a pena você aproveitar esse padrão é a Vives 4. Veja só. Veja como que esse padrão ele resultou em diversas operações vencedoras com uma taxa de acerto de 76%. Você pode aproveitar esse padrão não só para swing trade, que é o que eu estou te mostrando aqui, mas também para day trade, né? Porque ele funciona também no day trade. Veja só, 291 operações. As bandas de Bollinger, elas realmente são muito efetivas, né? E veja aí, ó, payoff ficou aqui 0,888, né? E tá aí então. Veja só, mais um que eu quero mostrar para vocês, mais um ativo, é a Embry 3. Veja só que ele também produziu uma curva de capital ascendente, passou algumas dificuldades maiores aqui, né? Uma consolidação. Quando a gente coloca para operar somente comprado, você vê que ele conseguiu produzir uma curva de capital legal também, né? E somente vendido ele ficou desse jeito. E outro ativo foi a TAI 11, onde você também teve uma curva de capital ascendente, aproveitando esse padrão aí das bandas de Bollinger. Veja só que legal, ele entra na compra, sai da compra acima da média, depois entra na venda e sai aqui quando tem um fechamento abaixo da média. Lembrando que eu estou executando as ordens aqui no TradingView nos fechamentos dos candles, né? Então tá aí a nossa curva de capital. E aí eu vou, só de curiosidade, colocar para você observar como é que fica somente na compra. Olha só, fica desse jeito aqui, é a curva de capital. Você vê que vale a pena operar na compra e na venda, né? Quando eu coloco somente na venda, também funciona. Então, mais uma vez, esse é um setup bom para se operar na compra e na venda. Interessante. E aí, só mais uma curiosidade, você está vendo aqui que eu coloquei para ele sair no fechamento acima da média. Eu posso modificar isso daqui. Eu posso pedir para ele sair no fechamento acima da banda superior. E a gente vê como é que fica a curva de capital. Veja que não ficou muito legal, né? Então, preste atenção. Vale mais a pena você sair no fechamento acima da média ou abaixo, né? No retorno à média da banda de Bollinger. Então, deixa eu colocar aqui de novo, olha só. E tá aí para você essa curva de capital ascendente. Então, para finalizar esse vídeo, para concluir o vídeo, eu quero mais uma vez reprisar para você qual foi até agora a melhor forma que eu encontrei de trabalhar com a banda de Bollinger. Veja só, quando você tiver um fechamento aqui abaixo da banda inferior, você tem um sinal de compra. E aí você só vai sair dessa operação quando o candle voltar à média, houver um retorno à média e o candle fechar acima da média central. Para entrar na venda, você vai aguardar que um fechamento ocorra acima da banda superior, né? É o período 8, né? Período 8. E aí você só vai sair quando houver o retorno à média e o candle fechar abaixo da média. Certo? Então, essa foi a melhor forma que eu encontrei até agora, de se trabalhar com esse indicador, que é um ótimo indicador. Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acesse o site que está aí na descrição, ative o sininho das notificações, se inscreva aí, curta o vídeo. E é isso daí, nos vemos no próximo vídeo.